27 de dezembro de 2017. Palmeiras anuncia a troca com o Atlético Mineiro e pegará Marcos Rocha por Roger Guedes. Após 2017, com bons resultados nas categorias de base, garotada do Palmeiras tenta o inédito título dela, da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ex-presidente da Federação Peruana de Futebol é inocentado em Nova York no escândalo envolvendo dirigentes da FIFA. E ainda, as últimas notícias do mercado da bola no Vira-Casaca. Kits da São Silvestre começam a ser entregues para os corredores. E os gols da Premier League neste fim de ano. O Gazeta Esportiva começa agora. Oi, gente, boa noite. O Palmeiras confirmou hoje a troca por empréstimo envolvendo Roger Guedes e Marcos Rocha. O anúncio veio pelas redes sociais do Clube Alviverde, dando boas-vindas ao lateral direito. A troca dos dois atletas será por uma temporada, com preço fixado para uma eventual compra dos direitos de cada jogador. A negociação já se arrastava há alguns dias, mas não era confirmada, porque precisava do aval do atacante Roger Guedes em ir para Minas, algo que não aconteceu durante as tratativas do Palmeiras para poder contratar o Gustavo Scarpa. Na ocasião, o Guedes se recusou a ir para o Fluminense e a troca acabou não rolando. O atacante segue tendo vínculo com o Verdão até março de 2021, enquanto que Marcos Rocha renovou com o Galo até dezembro de 2019. Para o Palmeiras, a chegada do lateral direito de 29 anos supre uma das maiores deficiências do elenco alviverde, já que Mike, Fabiano e Jean não agradaram na posição ao longo do ano de 2017. Já Roger Guedes, após brilhar durante a conquista do Campeonato Brasileiro em 2016, teve uma temporada ruim nesse ano, sendo inclusive afastado por um período do elenco por problemas disciplinares. Celso Garrafa, boa noite. Quero saber de vocês se o Marcos Rocha chega para ser dono da posição no Verdão. Assim, sem dúvida. Boa noite, Michele. Boa noite, Garrafa. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Jogador experiente, jogador de nível de seleção brasileira. E das opções que o Palmeiras tem, até mesmo o Jean, que dos três citados pela Michele, foi o que se deu melhor na posição, depois se machucou, mas ele é um volante que joga também na lateral, improvisado. O Marcos Rocha é um cara da posição mesmo, ele tem boa capacidade ofensiva, também tem uma boa capacidade de marcação, talvez não seja tão marcador quanto o Jean, por exemplo, mas é uma opção muito boa para lateral. E é um lateral de origem, né? Um jogador da posição, repito, se destacou pelo Atlético Mineiro. Inclusive, embora não tenha feito uma boa temporada, é um jogador que chega para ser titular. Eu não tenho a menor dúvida em relação a isso. Você tem, Garrafa? Boa noite. Boa noite, Celso. Não tenho não, e ontem eu fazia elogios ao Cruzeiro, né? O Cruzeiro tem feito aí contratações pontuais, trouxe o Fred, e o Palmeiras há uma incógnita daquilo que pode acontecer numa nova montagem de elenco. Mas o Palmeiras contrata ótimos jogadores, né? Ele traz o Diogo para a lateral esquerda, onde tinha um problema. Traz o Lucas Lima e parece que esqueceu essa história do Scarpa, para não acontecer aquilo que a gente falava ontem, e aconteceu exatamente com o Roger Guedes. O Roger Guedes reclamava muito do Palmeiras por falta de oportunidade, né? Então agora ele vai ter uma vida teoricamente mais tranquila no Atlético. Chega para ser titular. Com a saída do Fred, é um jogador que vai se comportar muito bem no Galo. Acho que é um bom reforço para o Atlético Mineiro. E o Palmeiras vai trazendo jogadores para as posições aonde realmente necessita. Isso é muito importante. E trouxe um belíssimo lateral. O Palmeiras vai ficando muito forte. A gente torce para que dê liga. Por quê? Chega o Roger técnico. A torcida do Palmeiras é uma das mais exigentes. Isso não tem conversa. A torcida do Palmeiras quer resultado imediato, principalmente com um time que tem um elevado poder aquisitivo. Então, a gente torce para que logo dê liga, para que time, técnico e torcida caminhem na mesma direção. Né? Então, o Palmeiras, a dúvida que fica é se realmente vai dar liga, mas as peças estão chegando e estão chegando em ótima qualidade, né? Diogo pela esquerda, o Rocha agora pela direita, o Lucas Lima, que é um belo jogador, ninguém discute isso, mas ficou devendo na temporada. A gente espera que o Lucas Lima possa jogar o que ele sabe jogar, se tiver comprometimento, se realmente se dedicar, tem tudo para dar certo, que é um jogador de muita qualidade.
E o Palmeiras vai se ajeitando, ficando, já tinha um belíssimo elenco, vai ficando com um elenco recheado. E um elenco de qualidade, para mim, nesse momento, tudo é momento, é apenas uma visualização. Cruzeiro e Palmeiras são as equipes que mais me agradam na montagem de elenco para a temporada. Cruzeiro manteve a base, vem Fred, saiu um outro jogador ali, mas manteve muito da base, foi um time muito bom ano passado. O Palmeiras já tinha um elenco bom, mas não engrenou, fica essa dúvida. Agora, chega o Roger, precisa dar a liga. E os reforços são ótimos. Sem dúvida, o Palmeiras acaba fazendo, como você disse, contratações pontuais e para as funções que estavam realmente débeis, né? Você tem lá, não tinha um lateral, os dois laterais, o Egídio teve tantos problemas, o Zé Roberto já estava veterano também, e aí o Palmeiras vai colocando jogadores bons, que atuaram bem por outros clubes, né, nas posições mais carentes, e fechando ali com o Lucas Lima no meio, sem dúvida alguma, porque embora o Palmeiras tenha contratado o Guerra também não conseguiu se firmar, né? Então, acho que o Lucas Lima é um homem, é um Palmeiras muito forte. Agora, apesar dessa postura do Palmeiras, que cobra resultado imediato, tem que ter paciência, gente. Não adianta, sabe? Não adianta no Campeonato Paulista, que é um torneio de pré-temporada, já começar a perder uma, perder duas, você tá falando, tá certo, mas não adianta pedir calma. Lá não tem calma, italianada lá não tem calma, amigo. Belo, vamos jogar bola e tal. Você viu o Roger? É assim, lá no Palmeiras é assim o negócio. Os caras já saem gritando. Italiano é meio assim, né? Fala com as mãos. Você viu, contratou o Roger, mas não joga esse jogo. É assim, entendeu? Então, tem que dar liga rápido. A Michele definiu, tem que dar liga ao time. Porque aí vira uma paz, aí aquela zona oeste aí vira uma loucura. Torcida, assim, tudo bem, mas quem gerencia tem que ter esse cuidado. Não pode fazer igual fez com o Eduardo Batista ano passado, pega, demite e recomeça o trabalho. Contratou o Roger é o cara. Deixa ele trabalhar. Qual é o certo no Paulista, manda embora logo que é para começar. Não, nada a ver. Aí define qual é o objetivo. Não demora para mandar embora, gente. Libertadores. Então deixa ele montando. O Eduardo Batista foi mandado. Veja só que ponto é o Palmeiras. Como é o Palmeiras? No final da primeira fase da Libertadores. Na primeira fase, o Palmeiras estava praticamente invicto. Acho que estava invicto. Tinha perdido a primeira partida que perdeu. Já estava classificado de forma antecipada. Foi mandado embora. E foi mandado embora. E o perfil do Roger é um perfil muito parecido com o Eduardo Batista. Não é? São técnicos de uma nova safra. Então não adianta. É o negócio do Belo, vamos jogar bola, vamos. É assim lá, não tem jeito. Tem que jogar e jogar bem. Parece minha casa. Bom, a enquete desta quarta-feira em cima dessa troca entre Verdão e Galo. A gente quer saber quem levou a melhor na negociação entre Roger Guedes e Marcos Rocha. Foi o Palmeiras ou foi o Atlético Mineiro? Dê a sua participação votando pelo site gazetesportiva.com, que aliás está bombando na audiência, mostrando todas as transações do mercado da bola, gazetesportiva.com. Garrafa. Peguei você. Não, eu tô aqui pensando. Vai lá, fala. Não, tecnicamente, não há o que se discutir, né? Os melhores vieram pro lado de cá. Agora você vai avaliar pela situação, pelas competições que a equipe vai participar. Pro Atlético pela carência da posição. Foram boas contratações, porque acabou se livrando do salário altíssimo do Fred, mas eu vou fazer a minha avaliação técnica. E tecnicamente o Palmeiras se deu melhor, né? Pegou os melhores jogadores e empurrou aqueles que não estavam sendo aproveitados. Não, quem levou a melhor negociação entre Roger Guedes e Marcos Rocha? Exatamente. Quem ficou com o Roger Guedes? O Palmeiras. Não, porque você falou do Fred. Não, mas porque o Roger Guedes vai ser aproveitado no lugar do Fred. Mas ele tá falando só o Roger Guedes, não. Não, mas você tem que colocar. Claro que tem que colocar. Roger Guedes tem são realidades distintas. O que o Garrafa falou tem total razão. O Atlético Mineiro está se livrando dos grandes salários. Então se livrou do Fred, se livrou do Marcos Rocha, que são jogadores já gabaritados e pela experiência que tem, por tudo que conquistaram, recebem mais. Como o Atlético Mineiro, que está fora de Libertadores, então não tem por que gastar essa dinheiro. Dá uma enxugada na folha. Se não faz esse acordo com o Marcos Rocha, ficaria daqui 6 meses sem o jogador, sem nada. Então foi feito um acordo nesse empréstimo para amarrar o jogador. E o Atlético também já perdeu o Fred, está perdendo o Robinho. Então o Roger Guedes é um jogador para jogar lá na frente. No lugar exatamente do Fred que saiu. Entendeu? Período de festas para todo mundo, menos pra gente está aqui trabalhando pra caramba, mas a bola não para na Inglaterra. Nessa semana rola a tradicional rodada pós-Natal e ninguém quis economizar nos gols lá na Terra da Rainha. Ótima oportunidade então para o furacão Harry Kane quebrar um recorde bem difícil, olha só. E além dessa marca global, né, de ser o maior artilheiro no mundo nos últimos 12 meses, ele também se tornou o maior artilheiro da Premier League também numa mesma temporada. Portanto, mostra como que ele está jogando bem, fazedor de gols. E outra coisa, quando você tem há mais de 10 anos uma briga polarizada entre Cristiano Ronaldo e Messi, tá aí, não estou dizendo que ele vai ser eleito o melhor do mundo,
Mas a questão gol superou os dois maiores astros do futebol mundial. E você tendo dois jogadores como Cristiano Ronaldo e Messi, ainda tem o Neymar, que seria a terceira força, na briga aí dos melhores do mundo, outros grandes craques acabam passando meio que, entre aspas, no anonimato. Né? É natural. E aí, quando acontece se chega uma marca expressiva, parece até algo surpreendente, o que não é pela qualidade de vários jogadores, assim como o Kane é jogador desse naipe, dessa linha, né? Mas é por aí, né? Futebol europeu, em função do recurso que tem na montagem dos elencos, as equipes com gestão profissional, é outra história, diferentemente do que a gente vê aqui no Brasil. O Corinthians, por exemplo, de quarta força, campeão paulista e brasileiro, perde 3 peças importantes, né? Perde o seu pilar, ao passo que lá na Europa não. Lá na Europa, se você tem um elenco forte, você o qualifica ainda mais para a próxima temporada. E você vê, né, que no Campeonato Brasileiro, por exemplo, você tem uma média boa de público do Corinthians, do Palmeiras. E aí no Campeonato Inglês, se a gente até rever as imagens, não tem um jogo com pouco público. É tudo com casa cheia. E se você for para a Inglaterra para tentar ver um jogo, você não vai conseguir, porque é tudo vendido antecipadamente. Veja só, não tem estádio com meia casa. É tudo casa cheia mesmo, isso não é por acaso. Isso é fruto da organização, do futebol apresentado, né, da qualidade dos jogadores que estão nos times, a maneira como os times jogam. Quer dizer, olha só, não tem um único jogo, Michele, um único jogo com casa vazia, né? Ou nada, mais ou menos, ou até que o jogo seja mais ou menos. E a gente tá falando... não tem promoção. E não tem promoção de R$10 para lotar estádio. E também não tem desculpa de tempo ruim. Agora já está num invernão lá e as pessoas no frio mesmo estão indo. 2 dias depois do Natal, acabou, está indo para os jogos. E nada contra as nossas promoções aqui, né? Porque o nosso produto é tão ruim que às vezes os clubes deveriam pagar para o torcedor acompanhar o jogo. Mas a questão é justamente isso. Lá o jogo é bonito, é tipo um espetáculo mesmo. Aqui, eu acho que também, se aqui tivesse jogo, né? Bom, se bem que aqui é férias, eu acho que muita gente talvez fosse no estádio, né? Aqui é o seguinte, o brasileiro, o consumidor, ele compra o que é bom. É claro. Ele compra o que é bom. Porque às vezes a gente defende aqui o mata-mata, no mata-mata tem aquela emoção, quando tem um jogo decisivo de mata-mata, você não tem nenhuma dúvida que vai lotar. As arenas hoje, elas estão praticamente lotadas porque houve o melhor conforto para o torcedor, né? O torcedor uma atração, não é tratado como gado muitas das vezes, apesar que nas arenas ainda acontece esse tipo de situação. Mas o torcedor, ele é um consumidor, ele quer consumir algo bom, todo mundo quer consumir algo bom. Quando se esquece do torcedor, é tratado como lixo, né? Ele vai, cavalo passando por cima dele na porta do estádio, é fila para comprar ingresso, é toda uma desorganização, você se afasta. Você se afasta dos estádios. E a Inglaterra, como exemplo, ela passou por um problema de bullying e tal. Ou seja, teve punição séria, né, levada a sério, e aí se encontrou o quê? A qualificação do produto. Agora, impressionante é que olhando esse VT aí, a gente viu tanto gol bonito, e ontem a gente mostrou os 10 gols mais bonitos do Brasileirão. Só nesse VT aí, eu já vi uns 4 gols que podiam perfeitamente estar entre os 10 melhores nossos. Coutinho, inclusive. Tem uns que são mais bonitos do que os que a gente colocou aqui, gente. Brincadeira, hein? Bom, o Tribunal de Justiça americano segue dando as sentenças aos envolvidos no escândalo da FIFA, deflagrado em maio de 2015, que atingiu diversos dirigentes do mundo da bola. Olha só. O ex-presidente da Federação Peruana de Futebol, Manuel Burga, foi inocentado nesta terça-feira pelo Tribunal de Nova York. Burga era acusado de conspiração para extorquir, ou, em outras palavras, fazer parte de uma organização criminosa. Segundo o júri, ele teria aceitado mais de 4 milhões de dólares em subornos, porém nunca recebeu a propina por estar sendo acusado de lavagem de dinheiro no Peru. As acusações faziam parte do escândalo FIFA Gate, o mesmo que no final da última semana culminou com a prisão do ex-presidente da CBF, José Maria Marim, e de Juan Ángel Naput, ex-mandatário da Conmebol. Das mais de 40 personalidades e entidades ligadas ao futebol envolvidas no caso, Burga é o primeiro a ser inocentado. Em entrevista na saída do julgamento, ele afirmou que mantém a consciência tranquila, gostaria de descansar e depois retomar a carreira como advogado. Bom, pelo menos um, né, foi absolvido e tal. Eu fico na expectativa, Garrafa, do que vai acontecer com o Marco Polo Del Nero, o que vai acontecer com o Ricardo Teixeira. Aquela história, né, aqui no Brasil reina muito o
como que é? Para os amigos tudo, para os inimigos a lei. Né? Então, os inimigos são enquadrados. Os amigos sempre se dão um jeitinho, deixa para lá, deixa para escrever, coloca na gaveta, arquiva, o que é lamentável, né? Porque rompe com essa história de noção de justiça. Né? Justiça, você pensa em algo, como a própria palavra sugere, justo para todos os lados. Aqui não, a justiça ela pende para um lado e não para o outro. A nossa torcida sempre para que se faça justiça, mas a gente, infelizmente, sabe que nem sempre é isso que acontece. Muitos interesses, né? São muitos interesses, há muitas brechas na nossa legislação. Rabo preso de muita gente. Nosso judiciário precisa passar por uma reforma. Ou seja, o que a gente está vendo, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, alguém deixou de receber alguma coisa. Por isso está todo mundo indo para aparecer no Monte Sujeira. Acho que aqui está todo mundo recebendo direitinho, por isso que não apareceu. Porque o sistema está assim. E você quer receber as novidades do seu time no Facebook? Chega mais, Ricardinho. Quer? Então vai lá na nossa página do Face do Gazeta Esportiva. Clique no botão enviar mensagem e selecione a opção receber novidades. Prontinho. Aí é só você escolher o seu clube do coração e todo dia, logo cedinho, eu vou te mandar uma mensagem com as últimas notícias mais bacanas do seu clube e você vai ficar por dentro de tudo. Ficou fácil, né? Valeu, Ri. Hora de falar da 93ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre. O repórter Jonas Campos esteve no ginásio Mauro Pinheiro acompanhando o primeiro dia de retirada dos kits. Foi dada a largada, não para São Silvestre, que é só no dia 31 de dezembro, mas para a retirada dos kits. Os participantes inscritos já podem vir aqui para o ginásio Mauro Pinheiro, Rua Abílio Soares, 1300, para garantir o kit da prova de rua mais tradicional do atletismo brasileiro. Da Argentina para São Silvestre, temos um hermano aqui? Temos. Cheguei para aqui para fazer minha segunda São Silvestre. Para mim é a mais importante de Sudamérica. O que essa prova representa na sua vida? E é um clássico, é uma coisa de... Sempre ouvia quando era pequenino, São Silvestre. Agora estou aqui. Tudo pronto para São Silvestre? Tudo pronto. Agora é só correr. Agora é descansar e domingão encarar os 15 quilômetros, né? Com certeza. Terceiro ano já. Terceiro ano? Seguido? Seguido. Tá virando tradição já. Todo ano eu corro de fantasia diferente. Esse ano achei essa fantasia interessante. Acho que vai dar o que falar, então estamos aí, né? Vai sair galopando ali, né? Vai sair galopando ali e vamos que vai ser da hora, vai ser sucesso. Quantas medalhas de São Silvestre você tem aí na mão? 16, essa vai ser a 17ª. Vai para a 17ª corrida agora de São Silvestre. 17ª corrida. Graças a Deus, com muita saúde e amor. Há 42 anos você encerra o ano correndo a São Silvestre. 42 anos, comecei à noite, estou aqui até agora. Firme e forte? Firme e forte. Comecei com 160 quilos, estou aqui agora com 70. Olha só, qualidade de vida, né? Motivada pela São Silvestre. Positivo. E vou continuar até o 100, né? Até o 100, essa é a meta? Essa é a meta. Kit retirado, agora é só correr, né? Só correr e ir pra galera e comemorar o 2017 de muito êxito, que venha 2018, que estejamos aqui novamente, 31 de dezembro de 2018, comemorar com a galera brasileira e mundial. E estarmos próximos ali aos quenianos, né? Tirando uma ondazinha amanhã, dia 31. Vai pegar os caras ali na prova? Dá pra chegar, não? Não, eu não sei se eles vão conseguir me acompanhar. Vim com essa disposição, né? Queniano, se prepare que vem um sergipano arretado aqui. Informação importante para você que está inscrito na 93ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre. A retirada dos kits pode ser efetuada até o próximo sábado, dia 30. Nos dias 27, 28 e 29, os kits estarão disponíveis das 9 horas da manhã até as 7 da noite. E no dia 30, véspera da prova, das 9 da manhã até as 4 da tarde. Lembrando que a organização pede para quem for aqui da capital já retirar o kit até o dia 29, para deixar o dia 30 mais tranquilo para os corredores que vêm de fora da Grande São Paulo. É reta final e domingo tem mais uma São Silvestre na tela da Gazeta. E
E a corrida de São Silvestre volta no tempo e mostra agora para você algumas curiosidades dessa prova que, além de ser considerada a mais famosa do Brasil, jamais deixou de ser realizada em 93 anos. Pois é, o ex-técnico do Corinthians no final da década de 70, José Teixeira, tem uma história muito especial. Veja na reportagem de Adriano Dolfi. Com muito orgulho, a gente recebe o professor José Teixeira, técnico de futebol, muito conhecido aqui no futebol paulista. O senhor já correu a prova, é verdade? Fazem 60 anos. Está fazendo agora 60 anos que eu corri em 1957. E foi um orgulho muito grande. A São Silvestre de outros tempos, né, em que para participar da prova era necessário uma seletiva, participar de uma seletiva, né? Era assim, eram todos os inscritos participavam no dia 15 de dezembro, à meia-noite era dada a saída, mas só os 250 primeiros é que participavam da final. Mais os estrangeiros, mais os representantes de cada estado do Brasil, e eles, juntamente com nós que fomos os universitários que classificados, participamos da final. E foi realmente foi emocionante eu participar daquela São Silvestre, que eu guardo como grandes recordações até hoje, principalmente o que eu ganhei, que é uma medalha e um troféu. Por falar em troféu, vou pedir aqui ao Osmar Menezes da equipe técnica que passe esse troféu, que é um troféu pesado, hein? Olha aqui, professor, é um troféu pesado. Tem aqui a inscrição, primeiro atleta brasileiro universitário na 33ª edição da Corrida de São Silvestre, 1957. É um troféu bastante pesado. O senhor levou ele embora logo depois da prova? Não, foi 2 dias depois que eles entregaram o troféu e chamaram lá no palco. Tá o seu troféu. E para carregar no ônibus e tudo. Foi embora de ônibus com ele? Tinha aqui, não tinha carro, né? Foi mais sacrificante carregar o troféu do que correr. Mas foi um orgulho que eu guardo até hoje, porque afinal de contas, o passado tem que ser rememorado sempre através das grandes conquistas que a gente realiza, ou na família, ou na sociedade, ou no trabalho. O Gazeta Esportiva volta falando da Corrida Internacional de São Silvestre, que no próximo domingo vai ter as principais ruas e avenidas de São Paulo invadidas por cerca de 30 mil participantes. Nós estaremos aqui nos estúdios, ao vivo com vocês, a partir das 8h25 da manhã. Beleza? Bom, os quenianos Paul Lonyangata, campeão da Maratona de Paris deste ano, e Stanley Biwott, campeão da São Silvestre e da Maratona de Nova York em 2015, são alguns dos destaques ao lado do etíope David Admazu, vencedor da São Silvestre em 2006. Entre os brasileiros, Giovanni dos Santos, heptacampeão da Volta da Pampulha e 4º colocado na São Silvestre do ano passado, promete fazer bonito. Outro atleta que merece destaque é o mineiro Frank Caldeira, campeão da São Silvestre em 2006 e medalha de ouro na Maratona dos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro em 2007. Ele falou da expectativa para mais uma vitória na carreira. Reportagem, Adriano Dolfi. O nosso convidado de hoje para falar sobre São Silvestre no Gazeta Esportiva é um ex-vencedor da prova no ano de 2006, o Frank Caldeira. Prazer receber você aqui, Frank. Como que está a sua ansiedade para retornar essa prova, uma prova que é a mais importante do calendário do atletismo brasileiro? Primeiramente, a satisfação muito grande, né? Eu acho que a alegria imensa está de volta a São Silvestre. Primeiro que eu sou campeão, então eu acho que ser campeão de São Silvestre não é fácil, né? Não é fácil, é uma tarefa difícil, né? É uma missão difícil, requer uma dedicação muito grande do atleta e eu estou super feliz com esse retorno. Bom, vamos voltar no tempo, Frank, para o ano de 2006, relembrar a prova. Como é que foi para você aquela prova, os momentos, largada, meio da prova, chegada? Relembra para a gente. Eu me lembro que a largada às 5 horas da tarde, né, como era a largada tradicional da prova, a gente tinha planejado um ritmo, né, visando o clima, temperatura e São Paulo. Tudo muda e de repente, faltando 5 minutos para a largada, começa a cair um temporal. Mas enfim, eu costumo dizer o seguinte, você bem preparado, bem condicionado mentalmente e fisicamente, não tem adversário
que vai impedir essa vitória, e não tem clima que também vai atrapalhar o objetivo final. O meu ritmo foi tão forte no início que eu consegui estar na metade da prova já com uma certa distância do segundo, do terceiro colocado, e cheguei na Brigadeiro livre, leve e solto e pronto para o abraço na Paulista, e deu tudo certo, com uma marca de 44 minutos e 6 segundos. Como que é ser apontado como favorito, se você acha que talvez possa ser apontado como favorito, e por que esse longo jejum de atletas brasileiros, esse domínio da África? O favoritismo não assusta quem é campeão, e nem pode assustar. Eu ser apontado na São Silvestre depois de 7 anos sem estar na prova como favorito, primeiro, é muita honra. Segundo, eu consigo distribuir isso bem porque eu deixo sempre claro, sempre deixei durante todo o meu histórico de corridas, e que eu nunca corro contra adversário, eu corro contra os meus objetivos e os meus trabalhos. Quando eu falo que nós estamos tratando de maneira errada a parte técnica de alguns atletas brasileiros, não é que os técnicos estão trabalhando errado esses atletas para vencer a São Silvestre. Porém, São Silvestre não é qualquer prova. Ela requer uma programação e não dá para você ter um atleta correndo 20 provas no ano e querendo chegar na São Silvestre no final do ano e vencer uma prova que ela tem um ritmo muito forte. O atleta, se ele estiver um pouco desgastado, um pouco cansado, ele não vai conseguir desempenhar o seu melhor resultado naquele dia. Ô Frank, você correu em 2006, era um percurso um pouco diferente em relação a esse, né? Queria saber se para você aumentou a dificuldade em relação à prova. E claro, a tua expectativa, o que vai ser um bom resultado para você? Mudou, né? O percurso mudou muito. Ficou um percurso mais técnico até, né? Uma montanha russa aí, na mesma hora que está em cima, está embaixo. Uma parte bem rápida de início ali, e isso requer um certo cuidado. E eu deixei claro para os meus patrocinadores, para o meu técnico, que a gente não pode voltar na São Silvestre com uma ideia de cobrança, né? Eu conheço essa prova e sei que ela deixa muita surpresa no meio do caminho. Eu quero fazer um grande resultado, porém é surpresa. Eu sei que tudo pode acontecer na prova. O importante é, eu estou bem preparado, no momento certo, no lugar certo e na prova certa. São Silvestre. Legal, Frank. Boa sorte. A gente espera que você esteja aí no lugar mais alto do pódio e acabe com esse jejum logo, né? Obrigado. A gente vai fazer tudo e no máximo possível para poder levar o Brasil no ponto mais alto do pódio. Não só eu, acredito que todos os atletas brasileiros que vão estar inscritos na competição têm essa ideia de fazer com que o título fique no nosso país, no Brasil. Valeu, Frank. Abração para você e boa prova. O assunto agora é a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que começa no próximo dia 2 de janeiro. Começa minhas férias, dia 2 de janeiro, viu, Magrão? E vai ter a participação de 128 equipes. Um time de guerreiro capaz de superar uma série de adversidades para fazer bonito na competição. É com essa expectativa que o São Caetano vem se preparando. Veja na reportagem de Alexandre Silvestre. O futebol esconde muitas histórias de superação. Esse São Caetano Sub-20 é um grande exemplo. Uma equipe toda remendada, no bom sentido. Casos graves e dramáticos têm rondado o azulãozinho na preparação para a Copa São Paulo de Juniores. Um lance de lateral, fui para o ataque para tentar fazer uma jogada ensaiada e acabou acontecendo que a nuca do jogador veio na minha cara. Você perdeu um dos dentes, caiu o dente? Caiu. Mostra aí para nós, você já usava o aparelho? Não, esse é para segurar o dente. O aparelho, então, para dar uma segurada. Qual que foi o dente que caiu? O esquerdo. Qual foi o drama do rato? Vamos lá. O meu foi uma cotovelada que eu tomei no jogo contra o União Mogi. Mas foi de propósito ou coisa de jogo? Foi sem querer, foi coisa de jogo. Eu levei a bola em cima dele e
acabou me dando uma cotovelada aí. Quebrou o dente? Quebrou. E isso causa em você algum tipo de receio para dividir uma bola de novo por cima? Se vir de novo, eu vou em cima de novo. Vai com receio. Aqui é um time de guerreiro, um time como tá minha psicóloga aqui, ó. É um time de leão, mano. Nós temos que ir atrás da presa. Não tem guerreiro, não chora, não sente dor. Você quase foi proibido de jogar futebol, é verdade ou não chegou a tanto? Não, é verdade. Quando ocorreu esse fato, né, eu não sabia, a gente não tinha muita informação do que era, né? A gente não sabia que era uma trombose, principalmente no cérebro. Como é que foi o lance? Eu tinha acabado de fazer um gol de cabeça e aí na saída de bola do Nacional eles lançaram a bola pra área e eu fui subir de cabeça. E o cara cabeceou minha cabeça, o adversário, né? Na têmpora? Aqui, bem na têmpora. Aí no outro lance eu tomei a cotovelada no mesmo lugar e o adversário foi expulso. Foram 2 pancadas no mesmo lugar, né? Aí tive 8 meses pra recuperar. Quem deu mais trabalho pra você, assim, sem brincadeira, que teve um caso mais dramático? Foi o Marcos. Ele teve um acidente no treino, né? E machucou o olho esquerdo. E assim, o que foi mais difícil foi quando a gente foi pro hospital, eu e a diretora. E o médico passou pra gente que ele poderia ficar cego, né? Como tudo aconteceu? A gente estava num treino de quarta-feira, um pré-jogo. Aí tem uma jogada nessa área que a gente costuma fazer. Faz pouco tempo também isso, né? Faz 2 meses e 8 dias. Aí eu subi pra cabecear e acabei desequilibrando sozinho. Aí o meu corpo tombou e o peso do meu corpo bateu na mureta do alambrado. Quebrei um pedaço dela com a cabeça. Você quebrou um pedaço do concreto? Foi. Aí o concreto entrou no olho, aí no pronto-socorro não limparam direito, né? Aí juntou pulso. Quando eu vi aquilo ali, eu fiquei desesperado, né? Não conseguia me conter, chorei bastante. E é emocionante, né? Ver isso aqui. Ele viu lá, não queria nem ver, fiquei nervoso, chorar bastante. E a gente tem como um filho, né? Como ele, o Pedro, o outro também. Aí eu não gosto nem de lembrar. E uma história desse tipo interferiu diretamente no comando técnico do São Caetano. O treinador do time para a disputa da Copinha São Paulo não era para ser o Marquinhos Pitbull. O Márcio, nós estávamos dando treino sub-17, quando foi umas 10 e pouco a diretora ligou, passou para o nosso supervisor Carlos, e ele me falou que eu iria ser o treinador, né? Que o Márcio tava uma dor no joelho, e consequentemente ele foi para o hospital, teve a infecção, teve que operar às pressas, e está lá até hoje. Então esse grupo nosso, nós vamos correr pela gente, e principalmente para o Márcio, porque o treinador do sub-20 é o Márcio, nós vamos batalhar bastante, e conseguir, como falei para você na outra entrevista, nós vamos conseguir o título para esse grupo e para o Márcio. Foi aí uma bactéria e também correu risco de amputar a perna e estava correndo risco de vida, né? Mas hoje, graças a Deus, a bactéria já está ele já está recuperando e a bactéria já está sendo aí tratada e finalizada, porque nem medicamento tinha que resultasse um resultado positivo, mas hoje, graças a Deus, com a ajuda médica, tudo, ele está sendo recuperado. Ela não joga, mas bem que mereceria vestir a camisa 10. A psicóloga tem papel importantíssimo nesse processo, inclusive para ajustar o mental do comandante. Isso aqui Ele é a minha pós-graduação, né? Ele tomou um enquadro? Sim, ele era muito impulsivo, né? Então ele é o tipo do cara que o que ele pensa, ele fala, ele age, aí a gente teve que trabalhar um pouquinho o comportamento dele e normalizar um pouquinho aí. Eu sou um pouquinho da água que jogo no fogo, né? Pra poder acalmar. Eu gosto de botar minha alegria pra jogar. Às vezes eu me cedi um pouquinho, né? Com tanta vontade e tudo, mas ela veio, deu um puxão de orelha e eu falei pra ela, Visconde, puxa a minha orelha. Mas graças a Deus hoje tá... Mas também não muda da água pro vinho, né? Melhorou um pouquinho, né? Pô, galera, obrigado pelo papo, que o São Caetano chegue inteiro e vivo no final da Copa São Paulo. E vamos chegar assim, né? Se Deus quiser. Tchau, tchau. Um abraço. Parabéns, turma. Tô torcendo por vocês, viu? Como a gente mostrou aqui durante o ano, a base do Palmeiras vem forte, com diversos títulos conquistados ao longo da temporada. A próxima missão dos garotos do Verdão é a Copa São Paulo de Futebol Júnior, taça que o clube ainda não tem em sua galeria de troféus. O Jonas Campos foi ver como os meninos estão se preparando para a competição, que começa já na semana que vem. Se o badalado elenco profissional do Palmeiras terminou 2017 sem títulos, o mesmo não pode se dizer da base. Ao longo do ano foram muitas conquistas, como os estaduais nas categorias Sub-11, Sub-15 e Sub-20.
e recentemente a Copa do Brasil Sub-17, com direito à vitória nos pênaltis na final contra o rival Corinthians no Pacaembu. Ainda em dezembro, a equipe Sub-20 quase levou mais um título, mas ficou com o vice da Copa RS, após perder de virada a final para o São Paulo por 4-3. E é justamente essa garotada do Sub-20, mesclada com alguns destaques do Sub-17, que vai tentar fazer o que nenhum outro time conseguiu na história do Palmeiras: conquistar a Copa São Paulo. Nós estamos começando com os atletas, que é uma oportunidade de entrar para a história do clube e de carregar isso como agregado na sua história. Daqui a 20 anos, a 10, 15 anos, vamos dizer, eu fui campeão da Copa São Paulo pelo Palmeiras, um título que eles não tinham. É uma pressão positiva, né? Serve de motivação, de entrar para a história do clube. Então a gente vai entrar para fazer o nosso melhor. O técnico Wesley Carvalho, que foi auxiliar de Alberto Valentim na equipe principal durante a reta final do Campeonato Brasileiro, conta com jogadores talentosos, como o meia Zé Aldo, que vem chamando a atenção no Sub-20, e o novato Alanzinho, destaque da seleção Sub-17, promessa do futebol brasileiro. Jogador que, inclusive, já estaria no radar de contratações dos clubes europeus. A gente tenta mostrar o máximo o nosso potencial e ficar muito feliz com tudo que vem acontecendo comigo. E para mim, acho que é continuar jogando meu futebol e, se Deus quiser, coisas grandes virão pra gente. Você vai jogar com o Vinícius Júnior na Europa, é isso? Eu não sei ainda, acho que essas coisas eu deixo pro meu empresário resolver. Acho que agora eu tô focado na Copinha e para fazer história aqui no Palmeiras. Muita calma nessa hora. No momento, o pensamento deles está por aqui. Qual que é o seu maior sonho? O maior sonho é jogar no profissional do Palmeiras. Acho que meu grande sonho é chegar ao profissional do Palmeiras, ganhar bastante títulos e se Deus quiser, eu vou realizar esse sonho para minha família. Um Palmeiras promissor, que estreia na Copinha no dia 2 de janeiro contra o Luverdense do Mato Grosso. Taubaté e Motoclube completam o grupo 27, com jogos realizados em Taubaté. Bom, diga, Rafa. Ô Celso, eu não entendo muito esse aspecto dessa cobrança exagerada campeão, na Copinha. né? O Palmeiras nunca ganhou a Copinha. E aí, cara pálida? E aí, o que muda na história gloriosa do Palmeiras? Absolutamente nada. A Copinha, no meu entendimento, tem o quê? Revelar valores. Esse é o grande objetivo. Não é? Tá aí um Gabriel Jesus, que veio das categorias de base. Com isso que tem que... Como foi Wagner Love no passado. É com isso que tem que se preocupar. Não colocar essa pressão em cima da garotada, até porque é um torneio que a gente já cansa de dizer aqui há mais de 10 anos, depois que mudou a Copinha, que ficou um torneio completamente de empresários. Isso não tira o mérito de quem ganha. Por exemplo, o Corinthians tem ganho aí várias vezes, é o maior clube que já venceu a Copa São Paulo. Ah, legal vencer? Ótimo. Claro, ninguém vai entrar para perder. Legal. Mas esse não é o objetivo. O objetivo é uma interação da comissão técnica da base com o Roger, que está chegando agora, de saber, nós vamos começar a Copinha São Paulo, tem que ter uma reunião. Vamos começar a Copinha São Paulo? Aqui eu tenho 2, 3 jogadores aqui que merecem uma atenção especial, o Roger está observando. Para isso serve a Copa São Paulo, no meu entendimento. Eu vou até além, Garrafa. De repente pega o técnico da base, faz um estágio com o técnico principal, vê qual é a filosofia de jogo, a maneira de jogar, padrão tático, para tentar fazer a mesma coisa com os garotos. Para aí você já tem peças que se encaixam na maneira de jogar do time principal. De repente o time sub-20 joga do mesmo padrão do time profissional. Aí tem um lateral lá que teve um problema com o Marcos Rocha, por exemplo, não vai poder jogar. A gente vai ter que tirar alguém lá da base. O cara já sabe o que ele tem que fazer, Exato. como ele tem que jogar, qual é a filosofia. Fica muito mais fácil a já adaptação. Encaixa, né, direitinho. Isso é profissionalismo. Quer dizer, então não adianta você falar... profissionalismo, não é só ter dinheiro em caixa para sair contratando a partir de um planejamento. É investimento na base, realmente, fazer com que as categorias conversem. Haja uma integração. Exatamente, senão não adianta nada. Se você colocar a base só para despontar 2 ou 3 jogadores para você vender, que é o que a maioria dos clubes ultimamente tem feito, não dá resultado. Quer dizer, se você valorizar a base como deve ser valorizado, e aí passa também para você ter um técnico de médio e longo prazo, com uma filosofia que você aposta, não é um nome para servir de escudo,
Ah, porque assim a gente tem um nome forte, a torcida não vai reclamar, você tem menos desgaste. Não, na verdade é um projeto que você tem que apostar. E aí, pode não dar resultado a curto prazo, mas em médio e longo prazo a coisa resolve. A gente tem falado tanto de organização, pega a Alemanha como exemplo, a Alemanha fez isso, pensando em 2, 3 Copas do Mundo. Fracassou em casa em 2006, fracassou em 2010, para ganhar no Brasil em 2014 e chega na Rússia como maior favorita. Esse é o trabalho. De quantos anos a gente está falando? 2006? Pelo menos 10 anos. Né? Se isso se considerar que o trabalho começou lá atrás em 2002. Enfim, é assim que tem que ser feito. Mas isso que você falou de fazer da base meio que um espelho do time principal e dos dois treinadores, o da base e do time principal, conversarem e tentar já meio que montar um rascunho ali na base do time. Isso é muito interessante, eu nunca ouvi ninguém falar isso. Por exemplo, e você viu o Cuca o ano passado, ele não conseguia armar um esquema durante o campeonato. Entendeu? Isso já tem que estar previamente ajustado, pensando nas peças, no como vai funcionar. Tudo bem, você pode ter variações táticas, 2, 3 variações, mas enfim, você conversa e adapta a base, até também para o técnico. O Barcelona faz isso. Muitas vezes o técnico que assume é o técnico que estava lá no time B. É assim, o Zidane, quando assumiu o Real Madrid, ele passou 2 anos no time B. Bom, então o processo de substituição ele é natural. Sim. E não é doloroso, que todo mundo sabe o que tem que fazer. Já sabe o que está acontecendo no clube, né? A intenção do clube, mas lá tem essa intenção do trabalho do clube. E aqui é aquela questão do resultado, aí troca o treinador e aí vai por terra todo o trabalho. Bom, vamos agora aos negócios do mundo da bola. É hora do nosso Vira Casaca, Magrão. Virou? Começamos o Vira Casaca falando do Corinthians. O clube pode ver novamente uma debandada no começo do próximo ano. Após as vendas de Guilherme Arana e Jô, e de perder o zagueiro Pablo, porque não conseguiu renovar o contrato dele, outros atletas podem sair e aí a coisa pode complicar feio. Uma das especulações envolve, sabe quem? Rodriguinho. O meia teria recebido diversas propostas de clubes da China e da Turquia. E aí, hein, Celso? Bom, aí que se perder o Rodriguinho, vai ter que ir atrás de um jogador como Scarpa, por exemplo. Não tem jeito. Para você agregar. Se você perde 3 da linha defensiva, pode perder o Balbuena também, daqui a pouquinho a gente vai falar. E aí você perde um meio-campista que é o jogador mais criativo. O Jadson seria esse jogador, mas o Rodriguinho que tem funcionado melhor. Vai ficar complicado. O problema é que não é o Roberto Andrade e a cúpula do Roberto Andrade que permanece. Talvez venha aí o Andrés, que é do mesmo grupo. O Andrés parece que surge como grande favorito aí. Mas que planejamento você consegue fazer, o atual presidente, né, pensando que ele não permanece no cargo? Isso já é um problema, um problema pré-estabelecido. Agora, o Corinthians vendeu o Jô, vendeu o Arana. 11 milhões o Jô. Peraí. Aí tem que fechar uma hora, tem que fechar um pouco a torneira. Não adianta desmontar todo um time. Não é? É hora de você ir às compras, tentar repor algumas peças. Porque se você também desmontar tudo o que você fez, tem uma Libertadores pela frente aí. Isso do zero, né? Não é? Não adianta. Não é? Então o Corinthians tudo bem, não teve jeito, mas já perdeu 3 peças. É verdade. Já perdeu 30% do time titular. E o Jô vai fazer uma falta. 30%, sendo que o Jô a gente pode considerar que valeu 50% do time. Entendeu? Então, se perder mais alto, já está complicado. A vida do Corinthians, para mim, o Corinthians dos grandes aqui, principalmente de São Paulo, é o que tem o maior problema. Apesar de ter uma equipe montada, tal, o São Paulo vai ter que buscar algo maior, mas vem numa crescente. O Corinthians está perdendo jogadores. E aí, para você arrumar, aí a temporada já começa agora de novo. Já o Corinthians nem tem muito tempo para treinar, já tem essa Florida Cup, que é um compromisso comercial que o Corinthians tem, depois já vem Paulista, estreia na Libertadores, um elenco enxuto. Não é? É um elenco enxuto. E aí como é que vai fazer? Se começar a perder todo mundo, complica. Bom, outro especulado aí para deixar o Corinthians é o volante Maicon. O atleta teve bom desempenho no Brasileirão desse ano, chamou a atenção de clubes europeus.
Vamos falar do Corinthians, falar tudo. E, ao mesmo tempo que pode perder jogadores, o Timão segue de olho no mercado, hein? Depois da saída do Jô, a diretoria analisa como vai repor a perda do artilheiro, né? O atacante Treles, que já tinha tudo certo, Trejes, como você fala, né? Já tinha tudo certo com o clube paulista, ficou agora mais longe, gente. A diretoria do Vitória quer 10 milhões de reais para liberar o colombiano, que dificulta e muito a negociação. Outros nomes que o Corinthians tem em seu radar e são avaliados como opções são os de Leandro Damião e Henrique Dourado. E aí? Henrique Dourado foi artilheiro do campeonato, né? Interessa para qualquer clube. E ainda mais se não tem o Jô, né? Você perde o artilheiro, você traz o outro artilheiro. Tá seria, uma troca considerável. O Damião teve uma grande fase no Internacional, depois rodou por aí, pagou um mico enorme no Santos, não se firmou em nenhum lugar. No Flamengo, não é? no Cruzeiro, no Inter. Não tem muita coisa no mercado para se buscar. E se perdeu o Michael? Também fica... Mas até aí tem reposição, tem o Camacho que pode jogar. Mas o Celso, eu entendo assim, o Corinthians não pode se dar o luxo de perder mais ninguém. Né? Com o que vendeu, com o que arrecadou, claro, aí quem vai cuidar da vida do Corinthians é o presidente, não é o Garrafa. Mas não pode perder mais ninguém. Se você... não adianta, não é uma instituição, não é um banco. Né? É um clube de futebol, é um clube que tem identificação com torcida, que tem que dar resposta ao seu torcedor. O Corinthians tem uma temporada repleta de títulos importantes. O Corinthians defende o título brasileiro, né? Defende o título paulista, disputa uma Libertadores. Se você começar a desmanchar o elenco também, aí pega o time da Copinha e põe pra jogar, pô. E olha, o Inter tá para contratar o Ritelli, volante do esporte, sonho antigo da diretoria colorada, especulado em outras janelas em Palmeiras e Corinthians. O atleta iria para Porto Alegre para um contrato de 4 temporadas. As diretorias de Inter e Sport estão conduzindo os negócios que devem envolver em troca o passe em definitivo do volante Anselmo e também a ida por empréstimo do zagueiro Léo Ortiz. Em baixa na Europa, o atacante Gabigol foi liberado pelo Benfica para procurar uma nova equipe nessa janela de transferências. A informação vem de Portugal, do jornal A Bola. O jogador pretende retornar ao Brasil, mas o principal entrave para isso acontecer é o posicionamento da Inter de Milão, que é dona dos direitos do atleta, que quer receber 2 milhões de reais pelo empréstimo do jogador e aceitaria bancar apenas metade do salário mensal dele, que seria de 500 mil reais. Santos, São Paulo, Cruzeiro e Flamengo são os maiores interessados no futebol do Gabigol. E para encerrar, em batalha judicial com o Santos, Zeca obteve nova vitória contra o clube na última semana. A Justiça do Trabalho negou o recurso do Peixe para derrubar o habeas corpus concedido ao atleta, o que possibilita Zeca ir para outro clube. O Santos não vai desistir, promete recorrer até a última instância, o que deve atrapalhar qualquer clube de contratar o lateral. O Flamengo já tem tudo certo com o jogador, mas ainda não assinou justamente porque teme aí ter que arcar com a multa rescisória do atleta no futuro, avaliada, sabe em quanto? 50 milhões de reais. Bom, resultado da nossa enquete de hoje. A pergunta era para saber quem levou a melhor na negociação entre Roger Guedes e Marcos Rocha. E a galera respondeu que quem se deu bem mesmo foi o Galo, 51% dos votos. Bom, gente, o Gazeta Esportiva de hoje termina aqui. Tá acabando, né? A gente encerra ao som de Lloyd Charmers. Ai, meu Deus. Lloyd Charmers, cantor e pianista jamaicano, que nos deixou, sabe, diga. há 5 anos. Tá certo. Beijo pra vocês. Mas é do Chile, né? Beijo. Até daqui a pouco no Jornal da Gazeta. Tchau.